se assentou para tomar água. E se você prestou atenção no texto, ele não tinha nenhuma jarra para tirar aquela água, ele não tinha uma corda, ele poderia ter feito aquela água jorrar de qualquer forma, mas Jesus não estava ali para fazer mau uso do poder que Deus havia dado a ele. Jesus dependia de Deus para todas as coisas, e Jesus levava muito a sério o seu relacionamento com o Pai e o cumprimento dessa palavra. Quando aquela mulher chega, Jesus olha para ela e disse: mulher, me dá um pouco de água. Jesus a cumprimenta, ela toma um susto, porque ela reconhece Jesus como judeu. E ela disse para ela: como você pode estar conversando comigo? Como você pode estar falando comigo? Então a primeira barreira foi jogada no chão. Jesus chegou até aquela mulher. O caminho para o diálogo foi estabelecido. E agora, uma cura iria acontecer no interior, uma libertação de valores, de crença, iria acontecer naquele momento. Em primeiro lugar, Jesus fez aquela mulher se sentir valorizada. Ele deu importância a ela. Ele notou a presença dela. Ele conversou com ela. Ele mostrou para ela o valor que ela tinha, independente dela ser samaritana ou judia. Jesus estava dizendo: eu vim para todos, independente da cor, independente da condição financeira, independente do seu credo, independente das suas dificuldades ou limitações. Jesus estava se fazendo absolutamente acessível para aquela mulher. Ele não se colocou ali numa posição de eu sou judeu e eu não falo com samaritano. Ele disse: eu estou aqui para falar com você. Eu estou aqui por sua causa. Eu estava aqui na beira desse poço te esperando, porque você nasceu com um propósito. Quando nós olhamos para Deus e olhamos para a sua palavra e entendemos que não existem coincidências, existem propósitos. Hoje, o fato de você estar agora ouvindo esse programa, ouvindo essa palavra, é propósito. Deus colocou você ouvindo essa palavra para quebrar cadeias no seu interior, para quebrar cadeias na sua mente, para você entender que você não nasceu por acaso e que você pode sim ainda ter uma vida vitoriosa, se você der a oportunidade e não limitar mais o seu Deus. Não limitar o seu Deus a um Deus que dá a você carrinhos de plástico, a um Deus que dá carrinhos eletrônicos para um e uma borracha para o outro. Esta não é a natureza de Deus, essa é a natureza do homem, a natureza do pecado. Deus é um Deus galardoador e Ele não faz acepção de pessoas. O que Deus está preso é a sua palavra. E agora Ele estava cumprindo aquela palavra com aquela mulher samaritana. Então, ao estabelecer o diálogo com ela, no versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aquela mulher está dizendo: como pode o senhor judeu pedir para mim, uma mulher sem valor, água para beber? Olha, o senhor é judeu. Era como se ela dissesse: o senhor está acima de mim, o senhor é melhor do que eu. E Jesus estava dizendo para ela: não, 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 não. Você tem valor. Você tem valor, independente de você ser samaritano ou não, você tem valor. E Jesus então lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele te teria dado a água da vida. Jesus estava dizendo: se você entendesse o dom do amor, o dom da salvação, o dom do que está sendo oferecido para você agora, você não perderia tempo com coisas pequenas, com coisas insignificantes. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu amado irmão, minha amada irmã, nós trazemos em nós marcas do nosso passado. Nós trazemos nas nossas vidas feridas na nossa alma que precisam ser curadas, precisam ser expurgadas, mas elas precisam ser trazidas à luz do Evangelho para ser curadas. É preciso que você tenha coragem nesse momento, nessa manhã, de abrir o seu coração para Deus, de você colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu tenho marcas na minha alma que me limitam nesse relacionamento. Nem eu sabia que o Senhor me dava tanta importância. Eu não tinha consciência nem convicção de que eu era tão importante para o Senhor. Quando nós falamos que Deus criou você com um propósito, as pessoas ouvem isso de uma maneira tão banalizada e elas não investem tempo em descobrir o propósito que Deus tem para a vida delas. Aquela mulher samaritana nem mesmo sabia que Deus tinha um propósito para ela. Aquela mulher não tinha consciência nenhuma da importância. Ela só se via apenas como uma mulher samaritana sem marido.
Você pode estar se vendo agora como um desempregado. Você pode estar se vendo agora como uma pessoa que está em cima de uma cama doente. Você pode ter limitado a sua vida à escassez, a sua despensa está vazia. Você tem contas para pagar e não sabe como fazer. Você pode estar limitando a sua vida agora ao fim de um casamento que não deu certo e você está se sentindo a pior de todas as pessoas. Você não tem um relacionamento bom com seu pai, com sua mãe, ou seus pais gostam mais de um irmão do que do outro. Há tantas coisas que acontecem dentro de uma casa, dentro de uma família, na vida de uma pessoa, são tantas vertentes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus pode curar tudo isso, Jesus pode transformar tudo isso, Jesus pode quebrar todas essas cadeias, se você hoje estabelecer com Ele um relacionamento, se você for sincero e verdadeiro com Ele. Aquela mulher, ela foi sincera no seu diálogo com Jesus. Ela mostrou o complexo que ela tinha. Complexo de quê? De inferioridade. Eu sou apenas uma mulher samaritana, sou uma mulher sem valor. E você está aqui falando, e ele diz, olha, se você soubesse o dom, se você soubesse quem eu sou, você me pediria da água da vida, e eu te daria essa água a beber para a vida toda. Precisa se mudar a imagem que você tem de Deus. Mas para você mudar a imagem que você tem de Deus, você tem que mudar a imagem que você tem de si mesmo. Uma imagem limitada, uma imagem de que nasceu para ser pobre, fracassado, doente. Deus não tem isso para você. Deus não sonhou te dar câncer. Deus não sonhou em te dar diabetes. Deus não sonhou para você ter a sua despensa vazia. Deus não sonhou que seus filhos estivessem nas drogas ou em qualquer outra situação difícil. Não foi isso que Deus sonhou. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz. Então eu gostaria que você me respondesse que paz há. Que Deus é esse que seria bom e seria um Deus de paz se Ele impusesse um câncer a você? Se Ele impusesse fome a você? A consequência disso é o pecado, não Deus. Quem gera essas coisas na vida do homem é a desobediência, é a ausência desse Deus. Essa mulher era vazia. Essa mulher era tão desvalorizada. Ela não era ninguém. Então vamos comigo aqui. E disse então o Senhor, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Ela não sabia. Ela não conhecia Jesus. Ela não entendia a extensão do que estava sendo oferecido a ela. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estava ali. Assim como muitas vezes você e assim como muitas vezes eu já limitamos Deus na nossa vida por não sabermos quem Deus é, por não conhecermos a palavra de Deus, por não meditarmos na palavra, por não desejarmos amarmos e conhecer Jesus na íntegra, por cumprir a sua palavra na íntegra, ficarmos presos a questões insignificantes desse mundo, a questões limitantes dessa terra, e deixamos de viver então um grande sonho e o grande projeto que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Sabe quando as cadeias da sua vida serão quebradas? Sabe quando as barreiras da sua vida serão derrubadas? Quando você decidir conhecer a Deus, quando você abrir o coração, quando você permitir que Jesus entre na sua vida. Porque aquela mulher samaritana, nesse exato momento, ela estava aqui no texto, estabelecendo um relacionamento com Cristo, e à medida que ela foi permitindo, Ele foi quebrando essas barreiras do seu interior. Vamos comigo, continuemos. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual Ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus então responde, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher então lhe disse, Senhor, me dê dessa água. Olha que coisa tremenda. Ela diz, me dê dessa água, eu quero dessa água, eu preciso dessa água. Então o próximo passo então é a necessidade que nós temos de Deus. É a necessidade que você tem de reconhecer que você precisa de Deus. É a necessidade que você tem de entender que você precisa de Jesus na sua vida e quebrar de uma vez por todas essa imagem errada de que Deus limitou a sua vida a um carrinho de plástico. Ele está dizendo para ela, olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria. Então naquele exato momento ela diz, eu quero, me dê. E Jesus estava ali como um abençoador, como um galardoador, mas vamos continuar caminhando. E ela diz, nem que eu não vou precisar mais voltar aqui para tirar água. Ele disse, vá, chame seu marido e volte. E agora o próximo passo qual é? Confissão.
Confissão de quê? Confissão dos pecados. É você dizer para Deus, é você tirar a máscara dessa falsa felicidade, esse sorriso que não sai do seu coração, que as pessoas olham para você na rua e dizem, nossa, mas a pessoa é feliz, e no fundo você está destruído, no fundo você está arrasado, satisfeito. Viver de aparência. Aquela mulher recebeu um convite naquela hora, quando ele disse para ela, vai lá, chame seu marido. Ela poderia ter falado, peraí que eu vou lhe chamar, e nunca mais voltar. Ela poderia ter falado, o senhor espera aqui que eu vou chamar. Ela não tinha marido. Ela não tinha marido nenhum para chamar, e Jesus sabia que ela não tinha nenhum marido para chamar. Sabe qual é o convite de Cristo, meu amado irmão, para mim e para você? Que nós nos acheguemos a Ele, e abramos o nosso coração, e nos revelemos a Ele. Você abrir o seu coração e chegar de coração aquebrantado e ser sincero com Deus, não ficar fingindo, eu amo a Deus, eu sou apaixonado com Deus. Mentira, você não consegue servir a Deus, você não consegue deixar de pecar para servir a Deus. Sabe por quê? Porque o amor que você tem por Deus não é suficiente para te dar força para viver acima do pecado. É um amor limitado a um carrinho de plástico. É um amor insatisfeito, é um buraco, um vazio dentro da alma, que precisa ser substituído por coisas desse mundo, mas não enche. Quanto mais você coloca, mais fundo fica o poço. Porque a única pessoa capaz de preencher o vazio da sua vida e da minha vida chama-se Jesus. Mas é preciso ter coragem de rasgar o coração. E agora Jesus faz um desafio a essa mulher. Vá lá, chame o seu marido. E automaticamente, bendita a hora em que essa mulher disse isso, ela disse, eu não tenho marido.